Pronto, vamos lá. Todo mundo vendo slides? Todo mundo vendo slide, gente? Sim. Então, vamos lá. Primeira questão sobre viscosidade, certo? Sim, voltando a falar da prova. A prova tem 5 questões, tá? Vai ter uma de viscosidade, que a gente também vai fazer aqui. Vai ter uma de manometria, 2 de força em superfície submersa, uma em plana e outra em curva. E a outra questão é de... Deixa eu olhar aqui que eu já esqueci. Ah, tá. A outra é de cinemática, para achar aceleração, vorticidade, rotacionalidade. Pronto. Então vamos lá. A revisão de hoje vai ser bem isso também. A primeira questão é sobre viscosidade. Então, questão de prova, não da prova de vocês, mas uma prova da UTF. Uma placa quadrada de 1 metro de lado e 20 newtons de peso desliza sobre um plano inclinado de 30 graus, sobre uma película de óleo. A velocidade da placa é de 2 metros por segundo e é constante. Qual que é a viscosidade dinâmica do óleo se a espessura da película é 2 milímetros? E aí, como que a gente faz? Diagrama de corpo livre, certo? Temos aqui a placa, tem a força-peso atuando, a força-peso vai ter um componente em X e um componente em Y, e a normal perpendicular à superfície. Porém, como a gente está trabalhando com fluido entre a placa e o plano inclinado, temos essa força, que é a força de atrito viscoso. Quem seria essa força? Como que a gente acha? Somatório das forças em X igual a zero. Por que igual a zero? Porque ele fala que a velocidade é constante. Se a velocidade é constante, a gente não tem aceleração. Então, isso é igual a zero. Então, força menos 20 seno de 30 igual a zero. Acha a força. Só que a questão não pede a força, pede a viscosidade. Daí a gente vai lá na lei de Newton de viscosidade. Tal igual a μ du dy. Du, quando é constante, é a velocidade, dy, constante, também é a espessura da camada de fluido. Tal quem é? Força sobre área. Força a gente tem que é 10 newton. A área, se a gente voltar aqui, ó, é uma placa quadrada, ela tem 1 metro de lados. A área de um quadrado é 1 ao quadrado, igual a μ du dy, velocidade, vezes a espessura do fluido de 2 milímetros. Fazendo essa continha aqui, a gente chega na viscosidade. Viscosidade dinâmica ou absoluta, certo? Unidade Pascal vezes segundo. Não esqueçam das unidades na prova, tá? Dúvidas nessa? Não, né? Bem fácil. Ninguém falou nada? A da prova tá mais fácil ainda, porque eu queria dar um ponto garantido para vocês, já que as outras não estão tão fáceis. Tá de brincadeira, né? Não, agora tá fácil. O que tava mais difícil foi o que eu tirei, infelizmente. Vamos lá. Essa foi o que faltou resolver daquela lista. Alguém fez? Já tentou fazer? Conseguiram? Não, sinal que não estão estudando. Um tanque retangular aberto para a atmosfera, certo? Está cheio de água até uma profundidade de 2,5 metros, conforme mostrado. O manômetro de tubo U é conectado ao tanque num local 0,7 metros acima do fundo do tanque. Se o nível zero do fluido, esse fluido é o óleo Merian azul, está a 0,2 metros abaixo da conexão, determina a deflexão L após a instalação do manômetro e a remoção de todo o ar no tubo. A densidade desse óleo é 1.750 kg por metro cúbico. Então, a gente tem aqui um tanque cheio de água, certo? E foi colocado um manômetro. Esse manômetro, ele está cheio de óleo Merian azul, e esse óleo, ele tem uma deflexão, ele sobe essa altura L, e a questão é saber que altura é essa, certo? Como a gente está trabalhando com manômetro, vai fazer aquela mesma coisa de sempre. Começar de um lado e ir até o outro, de uma extremidade até outra extremidade. Então, vamos lá.
Essa extremidade aqui, que pressão é essa? A pressão atmosférica, certo? Aqui a gente tem água. Essa água começou aqui, terminou aqui. Ela desceu ou subiu? Desceu. Desceu, positivo. Rho da água vezes G. E que altura é essa? 2,5 menos 0,7. Certo? Essa altura aqui. Agora vai vir água de novo. E a água agora desce novamente. Positivo. Rho da água G. E que altura é essa? É aí que entra o L também, ó. A altura é 0,2 mais esse pedacinho aqui. E esse pedacinho aqui é L sobre 2, certo? Por quê? Porque esse tracejado aqui, ele divide o L em duas partes. Então, esse pedaço aqui é L sobre 2 mais o 0,2 metros. Próximo fluido é o óleo, que vem, começa aqui, termina aqui, subiu, então, negativo. Rho do óleo vezes G vezes esta altura da coluna de óleo, que é L, igual a pressão atmosférica. Entenderam? Dúvida ainda nessa parte? Eu acho que não, né? Então, pressão atmosférica de um lado, pressão atmosférica do outro, corta. Tem G em todas as partes da equação, então, se não quiser ter tanto trabalho multiplicando por G, também pode cortar. E aí a gente chega no valor de L igual a 1,6 metros. Vocês estão calados, gente? Vocês estão sabendo tudo? Cri, 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 cri. Oi? Eu tô morto. Mas hoje é segunda-feira. Imagina no final, então. Professor, é que ninguém mais aguenta essas aulas online, essas pelo amor porra de que Deus, tá. cara. Tá um saco Pois isso. espero que depois das provas voltem a ser presenciais. Aula e 150 lista, aula 150 É. Meu Deus, cara. Hoje não vai ter lista. Mas já tem uns 200 para fazer? E depois da manhã começa as provas, né? Então. Professora, como que vai ficar as listas para entregar? Cortou, Guilherme. Já as listas para entregar já foram entregues todas, não? Já passou o prazo de todas. Por Mas quê? só tinha uma para entregar no Class. Não. Claro que a atividade no Class só tinha uma. Deixa eu ver aqui. Mas tem as que a gente fez sala de aula, que foi bastante. Deixa eu ver. Em McFlu teve duas só. No Classroom teve duas. Em sala, duas. Então foram 4. Duas em sala e 2 no Class. Então vamos lá. Qual que era para entregar no Class? As duas? Mas qual delas? As duas que estão lá abertas como atividade. Revisão parte 1 e cinemática dos fluidos. E na aula, a gente fez o de fluido não newtoniano e uma lista de exercício com algumas questões. Algumas questões da lista de estática dos fluidos. Nossa, eu fiz essa de cinemática e nem me lembrava. Teve mais alguma lista, gente? Alguém me lembra aí se eu passei em branco? Eu acho que são essas 4 só. Não, então tá certo. É que eu não lembrava dessa de cinemática, professor. Uhum. Ah, então tá bom. Foi a primeira aula online, essa de cinemática. Sim, sim. Falando em cinemática, vamos para cinemática. Então, a gente já está cansado de fazer questões desse tipo. Se vocês errarem na prova, eu mato vocês. O campo de velocidade é dado por menos x quadrado y menos 5yz mais 3xz ao quadrado k. Então, para esse escoamento, faço o que se pede. Na letra A, classificar o escoamento em função do regime de operação. Ele é permanente ou transitório? A gente já está cansado de fazer isso. Permanente ou transitório? Peraí. É permanente. Permanente. Talvez na prova tenha um Tzinho aí, viu? Professora, ninguém vai exercício nasceu com T. Mas qual que é a diferença, gente? O teu T, aquele inferno. Então, se tiver o T, vocês vão responder. É transitório ou não permanente, porque varia com o tempo. A diferença é essa.
Ai, meu Deus, deixa eu desligar aqui o WhatsApp. Ei, professora, sai do WhatsApp, professora. Não, tá tocando. Fazer o quê, né? Deve ser aluno, como sempre. Então, vamos lá. Na letra B, pede para classificar o escoamento em relação à compressibilidade e em relação à rotacionalidade, que a gente também já está cansado de fazer. Para a gente saber se é incompressível ou compressível, faz o quê? Deriva 2 vezes para cada termo. Não. X. Faz isolamento. Acha as deformações lineares, né? DU, DX, DV, DY e DW, DZ. Eu quis dizer. Isso. Então, DX menos 2xy, del V, del Y, menos 5z, e del W, del Z, 6xz, certo? A soma disso não dá zero, então a gente tem um fluido compressível, certo? Então, se tivesse um T, interferir em alguma coisa aqui? Não, porque a gente só está fazendo derivada em x, em y e em z, certo? Então, não interfere em nada aí. Só caso tenha um Tzinho na prova. Então, vamos lá. Rotacionalidade. Como que a gente sabe se um fluido é rotacional ou irrotacional? Sabe? Calculando o vetor vorticidade. Se o vetor vorticidade der zero, ele é irrotacional. Se der diferente de zero, ele é rotacional. E o que quer dizer irrotacional e rotacional? No rotacional, as partículas, elas giram, certo? Elas escoam e elas têm um movimento angular, uma rotação. E os irrotacionais, não. As partículas não giram, elas têm um movimento só de translação. Então, vamos achar o vetor vorticidade. Del W, del Y, 0. Del V, del Z. Del V, del Z, menos 5Y. Del U, del Z, 0. Del W, del X, 3Z ao quadrado. Del V, del X, 0. E del U, del Y, menos X ao quadrado, certo? Então, a gente tem um fluido rotacional. Ele seria irrotacional na posição inicial, quando x, y e z fossem zero. Se a gente tivesse um t lá naquela forma da velocidade, mudaria alguma coisa aí? Não. Não. Tá vendo? Então não reclame se na prova tiver um t. O que é que vai mudar quando a gente tiver um campo de velocidade não permanente, que depender de t também? Essa derivada aqui, ó, vai deixar de ser zero em algum caso. Por exemplo, se aqui fosse menos x quadrado yt, del t seria quem? Menos x quadrado y, certo? Não seria zero. Então, o que muda é só isso. Então, a letra C pede o vetor aceleração. Como que a gente acha o vetor aceleração? Achando a componente AX, componente AY e a componente AZ, se tiver uma terceira dimensão, que nesse caso tem. Del T, 0, porque é um escoamento permanente, que não depende do tempo. Del X, menos 2xy, vezes U. Del Y. Oi? Deu qual exercício? Esse deu qual exercício? Qual exercício 3. é? Esse é o 3. Olha a revisão. Não tem nas listas. Não, esse daqui não tem nas listas, não. Esse é novo. Pronto? É que demora a chegar a informação lá em Pitanga, professor. Ah, entendi. Que bullying. Então, vamos lá, voltando. A gente estava onde? Acho que no del U, del Z. Del U, del Z, 0, certo? Então, aí a gente chega no AX, na componente X da aceleração. Vamos para a componente Y. Não depende do tempo, 0. Del V, del X, 0 também, que não depende de X. Del V, del Y, menos 5Z, vezes V, mais del V, del Z. Del V, del Z vai ser menos 5Y vezes W, certo? E aí a gente tem a componente Y da aceleração. Mesma coisa para componente Z.
0, del W, del X, 3Z ao quadrado, vezes U, del W, del Y, 0, e del W, del Z, 6xz, vezes W. Chegamos na componente Z da velocidade. Vocês estão refazendo essas questões ou vocês só estão vendo? Fazendo. Espero, né? Então, a questão... Oi? Não consegui nem achar qual que você tá aí. Não entendi nada. Mas ela tá mostrando essa questão antes, cara. Sim, mas é para vocês... Sim, eu estou mostrando e eu quero que vocês refaçam sozinhos sem ver resposta. Entendeu? Pessoal... O que foi? Nada, professor. É porque vocês não vão fazer, né? Claro que vai, professor. Cortando tudo aqui, eu não tô escutando nada. Ah, Total, né, essa internet aqui. a culpa não é minha. Então, para o ponto 0, menos 1 e 1, a gente substitui onde tem x 0, onde tem y menos 1 e onde tem z 1, certo? Tanto em ax quanto em a y e em a z. Oi? Nossa, tem algo cortando muito a minha internet. Então, o AX dá 0, o AY dá menos 25 e o AZ dá 0 também. Então, o vetor aceleração, ele é uma constante, certo? E está na direção menos 25J. Lembrem de colocar a unidade. Vocês estão me escutando ou está cortando? Porque eu estou escutando uns cortados aqui. Ah, tá escutando normal, professor. Tá? Então, tá. Pronto, vamos para as questões que são um pouco mais difíceis, questões de forças. Essa é uma questão bem diferente do que eu costumei fazer até então, porque ela tem dois materiais, dois fluidos, certo? A gente tem o tanque retangular, com 4,5 metros de comprimento, 1,2 metros de largura e 1,5 metros de altura. Ele contém 0,6 metros de óleo, certo? E mais 0,6 metros de água. Pede para calcular a força devida aos líquidos nas paredes laterais e no fundo. E é dado o peso específico do óleo. Então, eu quero saber as forças que estão atuando nas paredes laterais, ou seja, aqui em A, aqui em B, e também a força que atua no fundo desse tanque. A gente tem uma parede plana, certo? Então, a gente vai trabalhar com paredes planas. Vamos primeiro para a parede A, ok? Aí eu falei o contrário. Aqui é água e aqui é óleo, certo? A parede A. Esta parede aqui, tá? Então, vamos analisar ela, vista lateralmente. Então, aqui a gente vai ter água e aqui a gente vai ter óleo. Como a gente tem dois fluidos diferentes, então a gente tem que calcular duas forças resultantes. Não dá para fazer uma força só resultante, como se tivesse somente água. Se tivesse só água ou se tivesse só óleo, a gente fazia uma única força resultante. Mas a gente tem água e tem óleo. Então, uma força resultante para a água e uma força resultante para o óleo. E a força resultante que atua na parede vai ser a soma das duas. Até aí, ok? Cri, 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 cri. Ok. Ok, professor. Então, vamos lá. A força resultante... Ok. Tá chegando atrasado as coisas, hein? A força resultante 1. Ρg, H do centroide vezes a área. A fórmula de sempre. Rho, estamos trabalhando primeiro com a água. 1000 vezes 9,81. Vezes a altura do centroide. Essa altura do centroide, lembrando que é sempre em relação à superfície da água. Vamos lá ver a parede A, que é a que a gente está analisando. Essa camada transparente aqui, ó, é a camada de água. E ela tem 0,6 metros. Onde que está o centroide dela? Em 0,3. Certo? O centroide dela está em 0,3. E a altura desse centroide em relação à superfície da água? Certo. O próprio 0,3, certo? Então, a altura do centroide, 0,3.
E a área dessa parede? Eita. E a área dessa parede? Que está com água 0,6, certo? De altura. E que largura é essa? 4,5, certo? 4,5. Oi? 4,5. Isso, 4,5 vezes 0,6. Temos nossa área. Achamos a força resultante em 1. Vamos para 2. O que é que muda em relação a 1? Muda o fluido. Antes a gente trabalhou com água, agora vai ser o óleo, certo? E a questão já dá o peso específico. Lembrando que o peso específico já é o próprio ρg, certo? Então, o ρg é igual a 8.500. E a altura do centroide? Ó, o óleo está aqui. A altura dele, da camada de óleo, é 0,6. Então, o centroide está aqui em 0,3. Só que essa altura é sempre contando a partir da superfície da água. Então, quem é essa altura? Alguém? 0,9, certo? Então, vai ser 0,9. E essa área vai ser a mesma área da água, 0,6 vezes, quer dizer, 0,6 assim na vertical, vezes 4,5, tá? E a gente acha a força resultante 2. Para achar a força resultante da parede total, a gente soma a 1 com a 2 e chega em 2,8 kN, não, 28,6 kN, certo? A questão também pede do fundo. O fundo eu acho que é bem mais simples de calcular, que no fundo vai ser o quê? A pressão da água mais a pressão do óleo, certo? Então, o ρgH da água, ρgH da água e o ρgH do óleo. Só que a questão, ela não pede pressão, ela pede força. E força é o quê? Pressão vezes área. Qual que é a área do fundo? 1,2 vezes 4,5, certo? Entenderam? Sim, senhora. Seria uma boa questão para colocar na prova, né? Mas a da prova está melhor. Vamos lá. E agora na parede B. A parede B vai ser o mesmo jeito que a gente fez a parede A. O que vai mudar é só a área. Água, óleo, faz uma força resultante para cada fluido. Força resultante em 1, 1.000 vezes 9,81, vezes, volta aqui, vezes 0,3, certo? Que é onde está o centroide da água. E a área vai ser de 1,2 vezes 0,6. Vertical, 0,6. Horizontal, 1,2. Chega na força resultante 1. E na força resultante 2, o que vai mudar? Vai mudar aqui é óleo, 8.500. E o H do centroide? O centroide do óleo está aqui em 0,3. Mas a gente quer a altura dele em relação à superfície da água. Então, vai ser 0,3 mais 0,6, que é 0,9, certo? Do mesmo jeito que a gente viu anteriormente. O que vai mudar é a área, que vai ser 0,6 vezes 1,5. E aí a gente acha a força resultante de 2. Para achar a total, soma uma com a outra. Soma FR1 com FR2 e chega em 7,6 kN, certo? Dúvida nessa questão? É um pouquinho diferente do que a gente vem fazendo, mas ela é simples. Não vai ter dessa na prova, né, professor? Mas essa tá bem fácil. A da prova é mais difícil. Ah, não é. A da prova tá mais fácil. Essa questão foi uma amiga, uma ex-aluna minha que tá estudando em outra cidade. Ela me mandou, ela tá fazendo mecânica dos fluidos e ela me mandou perguntando como que resolve. Aí eu achei interessante e passei para vocês. Por sinal, ela estava fazendo prova agora e eu estava ajudando. Eu acho que isso não é cola, né, gente? Vamos lá. Se ela pode, a gente também pode, né? Então, Não, professores, pode ajudar nós também. ela não é minha aluna. Ela né? não é minha aluna. Professora, passa o contato dela então para nós dela. Ela não é minha aluna e desse jeito, ela estuda em outra faculdade de outra cidade. Não tem nada a ver, não. Ele tem mágoa na Campo Real.
Oi? Vamos contratar o Bernardo para ajudar nós. Uhum. Pronto, ele não dá aula mais na campo, então ele pode ajudar. Vamos lá, gente. Então, agora a gente tem uma superfície curva. A da prova, a curva da prova, acho que é a questão mais trabalhosa. Ou seja, dá para tirar 4 na prova, né? Que cada questão vai valer 1 ponto. Mas dá para tirar 5, gente. Brincadeira, eu vou ajudar vocês. Calcule as componentes horizontal e vertical da força resultante, bem como a magnitude desta, ou seja, o modo, na face em forma de um quarto de círculo do tanque da figura abaixo. A largura do tanque é 7 metros e o raio do quarto de círculo é de 1 metro. Determine também a orientação dessa força resultante. Então, como a gente está trabalhando com a parede curva, lembram que é para fazer? 2 décimos de curva. Sim, a gente vai projetar. Um erro que vocês poderiam cometer era projetar aqui para fora, certo? Fechar isso daqui. Deixa eu riscar aqui. Era fazer esta projeção aqui para fora. Só que isso estaria errado. Por quê? Porque aqui fora não tem fluido, gente. Então a gente não pode projetar para onde não tem fluido, certo? Então a projeção tem que ser para dentro do fluido, ok? Então a gente tem que achar as forças Fx, as forças Fy e o peso. Lembrando que as forças Fx e Fy é sempre do fluido até a parede. A direção é do fluido para a parede. Então, do fluido para a parede. Do fluido para a parede. E o peso sempre para baixo, certo? Então, a força horizontal que a gente tem que achar vai ser a própria força de X, porque é a única força que está atuando. E a força vertical que a gente tem que achar vai ser Fy mais W, certo? As duas estão no mesmo sentido, então tem esse sinal de mais. Se Fy tivesse para cima e W tivesse para baixo, seria Fy menos W. Preste atenção nisso, tá? Vai que na prova seja assim, nem lembro. Então, vamos lá. Vamos achar quem é Fx, quem é Fy e quem é W. Fx, hoje é H do centroide vezes a área. 1000 vezes 9,81. Quem que é o H do centroide? Ó, a gente está analisando essa projeção aqui. O centroide dessa projeção está aqui, certo? Que altura ele tem? Volta lá para o desenho. Que altura ele tem? 4. O centroide está aqui. Que altura ele tem em relação à superfície da água? Nada de 4. 4,5, isso. 4,5, certo? E a área dessa paredinha aqui que a gente está analisando, dessa projeção, que área seria essa? Da vertical, apenas da vertical. 1/4. 4,5? Não. Não, a área dessa parede daqui. Ah, ela desculpa. vertical. É 1 vezes. 1 vezes Esse é 7. 1 metro vezes o 7. 7 vezes 1 metro vezes 0,5. 1 vezes 7, certo? E aí a gente acha o Fx, que é 309.015 newtons. Para o Y agora, o Y hoje é H do centroide vezes a área, então 1000 vezes 9,81. Onde que está o H do centroide do Y? O Y, ele está atuando aqui nessa parede horizontal. O centroide dele está aqui. Qual que é a altura desse centroide em relação à superfície da água? 3. Então, tiraram 3 aí, hein? É o mesmo. Ô, professor, mas 4 ali mesmo? é redondo, por que é 1 vezes 7? Não, quando a gente trabalha com a projeção, a gente trabalha com área de retângulos, certo? A gente está trabalhando com a projeção, esquece que é um círculo, então não usa a área do círculo, usa a área da projeção, usa a área do retângulo, que seria isso daqui. Essa área aqui. Eita, aqui ficou meio muito torto. Mas seria essa área aí, certo? E para o Y a mesma coisa, a gente vai usar esta área aqui, certo? O Y do centroide está aqui.
o centroide da placa em que está atuando a força Fy está aqui. Qual a altura desse centroide em relação à superfície da água? O centroide está aqui e sobe, sobe, sobe. E isso é a superfície da água. Que altura é essa, gente? 4? Isso! 4! Cadê minha seta? 4 vezes a área. A área quem é? 1, que é o raio, vezes 7. Certo? Então, 1 vezes 7. E a gente chega em 270.680. E aí a gente vai calcular o peso, ρGV. Rho 1000, G 9,81. E o volume, como que a gente acha o volume disso? Esse negócio tá na minha... Ah, tem como tirar. Melhorou. Como que a gente acha o volume disso? Ó, a gente tem... Meu Deus, eu sou péssima nesses negócios. Deixa eu mudar a cor. A gente quer o volume... Seta, cadê a seta? Sumiu. A gente quer o volume dessa região que tem fluido. Cadê minha seta? Não achei. A gente quer o volume dessa região aqui. Como que a gente acha que é essa região? Como que a gente acha, gente? Professor, o peso é só esse que está entre o quadrado e o semicírculo? Ou é tudo o peso que está em cima da coluna de água? Não, é só o peso do fluido que está entre o quadrado e o semicírculo, certo? É só esse pedaço aqui, esse pedacinho aqui de verde. Não é do fluido todo, tá? É só entre a projeção e a superfície. Então, como que a gente acha esse volume? Faz a área do quadrado menos a área do semicírculo, que é do o quadrado. A área do quadrado menos a área desse 1/4 de círculo, que não é um semicírculo, é 1/4 de círculo. Então, seria 1 ao quadrado, certo? Que é a área do quadrado, que minha seta sumiu. 1 ao quadrado menos a área do semicírculo, que é... Do semicírculo não, do 1/4 de círculo, que é πr ao quadrado sobre 4, que a gente só tem 1/4 de círculo. E aí, sobra só esse pedacinho que está em verde, que é a área onde está localizado o fluido, mas a gente quer volume, vezes quem? Vezes a altura. Quem seria essa altura, esse comprimento? A gente quer o volume disso tudo, gente. A área da base vezes a altura. Que altura é essa? 7, certo? Então, volume vai ser 1 ao quadrado menos πr ao quadrado sobre 4 vezes 7. E aí a gente chega no peso. Peso vai ser 14.736,71. Sabendo quem é Fx, quem é Fy, quem é o peso, a gente vem lá no... Deixa eu tirar isso para ver se eu paro. Professor, mas você não faz vezes 4, que é a altura dele lá? Não, a gente está trabalhando com essa parte aqui, ó, com isso daqui. Não é vezes 4, ó. É isso daqui, a área dessa frente aqui, que seria a área da base, vezes a altura. Essa altura é 7. Não tem nada a ver isso daqui. Dá para entender? Deixa eu riscar mais. Ups. Ó, o que a gente quer é todo esse peso que está nesta projeção, entendeu? Então, não vai levar em consideração esse 4. Vai ser a área da base, que é essa área aqui, vezes o 7. Oi? Em Fx, daí no caso. Você está calculando? Não, estou calculando o peso. Ah. É o peso do fluido. Por isso que a gente precisa do volume. Tá? Peso é ρGV. Então, a gente calcula esse volume só na projeção e onde tem fluido, todo o volume de fluido que está dentro daquela projeção.
Então, no caso, é todo esse verde aqui. A área da base vezes o comprimento, que é 7. E aí a gente chega no peso. E para achar o FH e o FH é o próprio 309.015, e o FV vai ser o FY mais o peso, certo? Deixa eu trocar aqui que esse negócio some. Então, achei o FH, o FV, que é o que a questão pede. Além de pedir a força horizontal e a força vertical, a questão também pede o módulo. Como que a gente acha o módulo? Raiz do quadrado da soma, certo? E aí a gente acha o módulo da força resultante é 423,4 kN. E quando pede a orientação, sempre que é pedida a orientação do vetor, em qualquer matéria, não só em Megaflow, é pedido o ângulo θ. Como que a gente acha o ângulo θ? Pelo arco tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente, F vertical sobre F horizontal, certo? F vertical sobre F horizontal, e a gente chega em 43,12 graus. E aí, vão acertar na prova? Com certeza, professor. Ó, só dando um spoilerzinho da prova, que vocês vão ver mesmo, vão ficar... Esse é a força resultante, 43,12. Oi? Esse 43,12 é a força resultante, no caso. Não, é o θ, o ângulo que a força resultante forma o ângulo da força resultante. Isso, exatamente. Uhum. Spoiler da prova. Mas ali no caso, nesse desenho, ele seria negativo em X. Sim. Não seria? Porque o F... Sim, ia ser negativo. Uhum. Seria negativo. A força resultante ela vai estar nesse sentido aqui, certo? E o θ estaria no eixo X negativo. Uhum. Deixa eu dar uma riscadinha aqui. A força resultante ia estar nesse sentido. Nossa, peguei logo amarelo. E o θ aqui, certo? Não consegui ver nada. Não conseguiu? Deixa eu pegar um azul. Força resultante vai estar atuando para cá. E esse ângulo que a gente achou é esse ângulo aqui, certo? Ok. Deixa eu falar agora o spoiler da prova. Na prova pode ser que tenha não só um quarto de círculo, tenha um meio círculo. Certo? Talvez, por um acaso, vai ter um meio círculo e não um quarto de círculo. Já dei o spoiler. Não, mas tem ou não tem? Tem. Um meio Professora, círculo. Oi. Será que talvez é uma suposição? Você poderia ensinar nós a fazer um meio círculo? Eu não escutei. Fala de novo? Mais um meio círculo aí para nós, pessoal. Estão querendo demais, né? Revisão, pô, é conteúdo. É revisão, mas não é revisão do que exatamente vai cair na prova. Não. Não, no caso. Ó, a gente tivesse um caso assim, certo? Com meio círculo e não com um quarto de círculo. Deixa eu pegar outra cor para fazer as projeções. Projeção vai ser aonde? Nossa, que torto, meu Deus. Projeção seria aqui, certo? Igual aquele exercício que nós fizemos, professora, do 5, da barragem. Sim. Só o que é que muda? Hoje eu tô falando demais. O que é que vai mudar? Porque naquele da barragem que a gente fez, a comporta, seta, cadê? Meu Deus, ela some muito. Essa parte daqui não tinha FY atuando. Por quê? Porque não tinha mais fluido. Essa parte daqui já dava direto na atmosfera. E se a gente fizer essa projeção aqui, e aqui em cima ainda tiver fluido, certo?
aqui vai ter um FY. Então, vai ter um FY aqui, outro FY aqui, porque aqui tem fluido e aqui tem fluido, e a setinha vai sempre do fluido até a parede, então do fluido até a parede, do fluido até a parede, e o FX normal, só um, tá? E aí fechou. Aquelas duas areazinhas que vão ficar ali como se fosse igual a gente fez nessa primeira parte do exemplo. A gente vai somar essas duas partes de peso para fazer pressão na parede? Sim, para calcular o peso? Porque assim, tipo, nesse primeiro exemplo, a gente somou o peso, que é aí em cima. Sim, E nessa outra parte vai ser o semi, daí, que é a metade do círculo. Ele vai ter esse peso de cima, igual no exemplo, e o peso de baixo, que vai atuar de baixo para cima, também vai ser somado. Sim, vai ser somado, ou você já pode fazer tudo de uma vez. Aqui não fez para um quarto de círculo e achou esse pedaço, você pode fazer já para esse meio círculo, certo? Para achar esse pedacinho e esse pedacinho. Mas se você quiser fazer separado, pode achar. Aqui é um peso, aqui é outro peso, e aí vai somar os dois pesos, certo? E a força FY, uma está no sentido oposto da outra, então elas vão subtrair. Então, para achar a força vertical, vai ter que fazer o quê? Menos esse FY, menos esse peso, menos esse outro peso, mais esse outro FY. E aí acha a força vertical. Já tirei as dúvidas da prova sem nem ter mostrado a prova ainda. Mas nesse caso ali, então, a força que está atuando na parede, ela vai somar essas quatro forças ali em Y? Ou vai diminuir a de cima da de baixo? Não, vai diminuir, ó. Essa tá para baixo. Tudo que vai estar para baixo é negativo. Então, vai ser menos essa, menos o peso, menos esse outro peso, mais essa daqui. E aí vai ser igual à força vertical. Entendeu? Ó, a força vertical aqui foi o quê? FY mais o peso, porque elas estavam nas duas... As duas estão na mesma direção. Se eu fizer o somatório de forças aqui, vai ficar menos FY, menos o peso, mais a força vertical, igual a zero. Eu passo a força vertical para lá, aí fica FY mais W. Nesse caso aqui, vai ficar menos esse primeiro FY, menos o peso, mais esse outro FY, igual a força vertical, certo? E aí? E a força horizontal? Deu para ter uma ideia. Oi? A força vertical vai ser a própria força em X. E aí, gente, dúvidas? A prova quarta noite, quarta tarde, eu libero. E aí, vocês podem tirar as dúvidas. Eu não vou ensinar a fazer a questão, né? Eu já ensinei demais essa parte aqui. Mas vou tirar dúvidas referente a mais ou menos como que faz, mas não tipo, tem que dar isso, tem que dar aquilo. Não vou dizer resposta final, não, tá? E todo mundo tem que tirar 5. Vai ser todo mundo passado em MacFlu graças às aulas online, né? E aí, mais dúvidas? Não? Ninguém quer falar? Cadê? Deixa eu tirar a foto aqui de quem estava presente, se bem que eu acho que eu não vou fazer mais chamada. Professor, o Guilherme falou que a internet dele caiu. Tá. Daí teve que sair correndo. Até o Prug tá hoje. Mais dúvida, gente? Não?